Quando você pensa que nada mais pode te surpreender, vem uma deputada federal, que, segundo a Polícia Civil, envenenou o marido com arsênio e depois mandou o próprio filho matar o marido a tiros. E ela só não foi presa por causa da imunidade parlamentar. Nós vamos falar mais sobre esse caso logo depois que vocês se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas, clicar no sininho para receber as notificações, entrar aí no nosso Discord, Twitch também, tá aí o link para vocês entrarem e acompanharem. E bom, vamos lá falar sobre o caso, né? É um negócio realmente que é um crime de CSI, assim, um negócio assustador, né? Segundo a polícia, né, a deputada Flor de Lis colocou arsênico na comida do marido e ia colocando ao longo do tempo para matá-lo aos poucos, né? Para que aos poucos ele sendo envenenado ele acabasse por morrer. Porém, não deu certo, né? O envenenamento. Ela então financiou a compra de uma arma de fogo que foi utilizado, né, para matar o marido dela com mais de 30 tiros dentro da própria casa, né? O plano para envenenar falhou, então ela comprou a arma. Não foi ela que matou pessoalmente, mas foi um dos filhos. Ela era uma família que ela tinha filhos com esse marido e também vários filhos adotados, mas a polícia diz que você tinha uma diferença de tratamento entre os filhos adotados, entre os filhos, né, que haviam sido adotados e os filhos mesmo do casal, e isso gerava um conflito entre ela e o marido. O marido fazia esse meio de campo ali com os filhos adotivos, com os filhos não adotivos, e isso irritava ela, assim como irritava ela o fato de que o marido que administrava o mandato dela. Sempre que tinha algum problema no mandato, era ele que entrava para fazer essa articulação, e ela não gostava muito disso, e então manda matar o marido, né? Então, vou ler aqui o que diz o promotor, né, do responsável pelo caso. Ele diz que o envenenamento foi feito de forma gradual, sucessiva. O arsênico era posto na comida do pastor de forma dissimulada, ou seja, ela fingia, estava botando um temperinho ali, uma páprica, um salzinho, mas no final era veneno, que era matar o marido, né? Segundo ainda o promotor, quando a Flor de Lis, a deputada, convence um dos filhos dela do plano de matar o marido, ela diz o seguinte, aspas, veja essa mensagem, aspas, fazer o quê? Separar dele não posso, porque senão ia escandalizar o nome de Deus. Então, isso mesmo que você entendeu. Vou ler de novo. Fazer o quê? Separar dele não posso, porque senão ia escandalizar o nome de Deus. Mas minha filha, salvo engano, né? Faz algum tempo que eu li a Bíblia, né? Mas salvo engano, uma das coisas das quais me recordo, né? É que depois, né? Que o nosso querido tiozinho foi lá, desceu lá do montinho lá com a tabuletazinha e tal. Uma das coisas que estava escrita lá, a tabuletazinha lá, né? Aquele cara lá que todos nós amamos escreveu lá na tabuletazinha, era não matarás. Né? Eu lembro alguma coisa parecida com isso, né? Eu não sei se era não matarás ou se era não cometerás homicídio, né? Ou se não tirarás a vida do coleguinha, né? Eu não lembro exatamente como é que estava escrito, mas tinha alguma coisa lá em que você não podia, né, matar a outra pessoa. Eu lembro de alguma coisa assim, vagamente ali, né? Que tinha alguma coisa assim, né? Não sei exatamente como é que tava, mas... E também lembro que, do pouco assim, tal, que eu me recordo, né, do que prega, né, igreja evangélica, a mesma igreja católica, o divórcio, assim, tá, assim, é um pouquinho menos grave do que o homicídio, né? Um pouquinho ali, mas o homicídio, sabe? O negócio de matar outra pessoa ainda era mais condenado na visão do criador do que você se divorciar. Assim, eu acho que foi uma boa alternativa ali, se a ideia era ir pro céu, matar, não sei se foi uma boa alternativa, né? Mas essa foi a justificativa que ela utilizou para convencer o filho dela, né? Isso abre aspas. Abre aspas não, abre um travessão aqui para fazer uma bugou. Fazer uma... Quando eu vou sair do assunto e eu já volto, quando eu vou dar um passeio no meio do texto, como é que é mesmo o nome?
quando eu vou fazer uma digressão. Isso, fazer uma digressão. Então, abre o travessão aqui para fazer uma digressão. A esquerda já tá deitando e enrolando, né? Já generalizando. Eu não sou, acredito em Deus, não sou religioso, mas a esquerda já tá aí, né? Tá vendo? Todo evangélico é isso aí, né? É hipócrita, não sei o que, tá vendo? Toda bancada evangélica é isso daí, se elege lá falando de Deus, mas no final vai lá matar o marido, né? Como se todos os evangélicos fossem igual a deputada Flor de Lis, né? É um negócio... Bom, é uma falácia tão esdrúxula que eu não preciso nem rebater. Para você que me assiste, né, tem pelo menos um par de neurônios para saber que se uma pessoa que diz ter determinada crença comete um crime, todas as outras pessoas que são adeptas daquela crença não tem absolutamente nada a ver com o crime, né? Utilizar isso no debate público é canalice, né? Não é argumento, mas muito bem. Fechado parênteses, fechado travessão, a nossa digressão, vamos lá. Conforme o delegado do caso, né, a deputada arquitetou o plano da morte, financiou a compra da arma, convenceu as pessoas a realizar o crime, avisou sobre a chegada da vítima ao local e ainda tentou ocultar as provas, né? Então, diz o delegado, aspas, não resta a menor dúvida de que ela foi a autora intelectual, a grande cabeça desse crime, né? Ainda diz o delegado que havia nítida diferença de tratamento entre os filhos adotivos e os de sangue. Como o pastor funcionava como fiel da balança para restabelecer o equilíbrio, isso causou a ira da deputada para que o crime acontecesse. Ainda conforme o delegado, a deputada tentou matar o marido outras 2 vezes que não tinha dado certo, né? Em uma das vezes, ele foi comprar um carro na Barra da Tijuca, ela tinha arquitetado para que o marido fosse morto na volta, como se tivesse sido um latrocínio, né? Então ela ia simular que um cara tinha matado o marido dela para roubar o carro, mas na verdade ela era a mandante do crime. Ela era a mandante do crime, né? Eu falei, ela era a mandante do crime. Mas no dia tinha outro parente no carro, aí ela falou, opa, tem um parente ali no carro, não dá. Se fosse o latrocínio ia ter que matar o parente junto, o parente não tem nada a ver, só o marido, quero matar só o marido, então esse dia eu não vou matar. Aí no outro dia, no outro caso, ele seria morto na saída da igreja, só que aí ele trocou o carro que ele estava usando, confundiu o cara que ia matar ele e, por sorte, saiu, se livrou, né? Então, no final das contas, a polícia também descobriu um esquema de rachadinha, né? Que uma neta, né, da deputada estava lá no gabinete dela, recebendo 2.500 e repassando outros... R$12.500, né, de volta para conta dela, rachadinha, e ela foi indiciada, né? Para quem não sabe ainda o que é o indiciamento, né? Eu falei lá no vídeo atrás sobre isso. Aliás, vou falar mais uma vez sobre indiciamento e os vídeos, que é uma das minhas pautas, né? Indiciamento é quando a polícia conclui que foi aquela pessoa, que há indícios suficientes para prosseguir com uma ação penal com aquela pessoa. Juridicamente não significa nada, porque quem decide denunciar ou não é o promotor. No caso, o promotor concorda com a polícia, mas quando o promotor discorda, o parecer da polícia não tem peso, né? Quando o promotor discorda juridicamente. Mas isso é assunto para outro vídeo que eu já comentei sobre isso. Então vamos lá. O indiciamento inclui homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, falsidade ideológica, uso de documento falso e organização criminosa majorada. Ela só não foi presa por causa da imunidade parlamentar, né? Para quem não sabe, o parlamentar só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável, né? É um dos pontos que herança da Constituição de 1988, em que os deputados constituintes estavam com muito receio da ditadura ainda recente, então, por medo de haver perseguição por meio do judiciário ou do executivo, eles colocaram na Constituição que o parlamentar só pode ser preso no cometimento de quando ele é pego em flagrante de um crime que é inafiançável. No caso, ela não foi pega em flagrante, então ela só pode ser presa com autorização do parlamento. Essa autorização eu não tenho a menor dúvida de que vai sair, né? Resta muito claro para todos. O próprio partido já anunciou a expulsão dela, todo mundo vai votar, inclusive este que vos fala, vai votar para que ela seja presa e responda em prisão, mesmo porque é um perigo, né, para a sociedade e para o parlamento, para nós também, tá lá no meio com uma mulher que mandou, segundo a polícia, né, que eu também não quero tomar processo e condenar. Então, segundo a polícia, né, uma mulher que tem indício suficiente para dizer que ela cometeu homicídio triplamente qualificado com uma organização criminosa e falsidade ideológica, né? É isso, meus amigos. História, assim, chocante. Tava lá o marido, na verdade era o marido que administrava o mandato dela, e aí ela convence o filho a matar o marido, porque o filho também não estava satisfeito com o meio de campo que o marido fazia entre os filhos adotivos e os filhos de sangue. Ela tentou matar o marido uma vez, fingindo que era um latrocínio entre
entrou um parente no carro, ela desistiu. Depois, no outro dia, tentou pegar o marido na saída da igreja, o cara mudou de carro, não deu certo. Aí ela tentou aos poucos envenenar o cara com arsênico, e aí não deu certo, ele sobreviveu. E aí ela foi lá, comprou uma arma lá pro filho, o filho lá meteu 30 tiros no cara, e aí teve a operação, né, de manhã contra os filhos dela e tal, e ela só não foi presa porque é deputada. É um negócio realmente assustador. Assustador, não tem outra palavra.